Prazer, sejam muito bem-vindos à minha aula. Meu nome é professor Thiago Evangelista. Eu sou professor de português para estrangeiros, para surdos e para indígenas. Durante a faculdade, eu consegui fazer uma pesquisa muito interessante, que era ensino de português para refugiados. Então, acabei fazendo pesquisas em projetos de extensão e também através do curso de Relações Internacionais, né? Então, acho que essa política idiomática, né, de ensino de português para estrangeiros refugiados acaba mexendo muito, né, fazendo uma melange com as relações internacionais mais propriamente dita para a questão de direitos humanos e direito internacional. Então, isso é um foco que eu tenho que mexe muito com uma perspectiva solidária, com uma política de inserção de um público muito específico, né, que são os refugiados. Então, voltando um pouco mais para essa ideia do que é os refugiados, né, tem um organismo na ONU que se chama Acnur, que é a Agência da ONU para Refugiados, né, que atualmente no mundo já foram contados de refugiados, né, 89,3 milhões, né, nos principais continentes. Então, aí você vê várias causas, né, que acabam trazendo esse público refugiado, né, seja de perseguições políticas, questões de gênero, guerras. A gente vê guerra, por exemplo, o caso que está acontecendo agora entre a Rússia e a Ucrânia, né, então acabou muitos refugiados saindo em situação de guerra, ucranianos vindo para as colônias ucranianas no sul do Brasil, né, em Curitiba, por exemplo. Então, genocídio, etnocídio, né, acontece. Então, assim, acaba que é um público muito específico, é um dos públicos que eu percebi dentro das minhas pesquisas, né, e de vivência em sala de aula e de vivência cotidiana com culturas diversas, a necessidade de inserção desse público estrangeiro tão específico, né, que tem uma especificidade tão de relações tão abruptas com a vida, né? Porque eles, na verdade, eles não vêm a turismo para o Brasil, né? Eles não vêm como empresários, eles não vêm como negociadores, eles vêm como pessoas que estão em situações dramáticas, né? Psicologicamente, financeiramente, linguisticamente, porque eu acho que um estrangeiro high ticket, né? Ele na verdade, ele vai se preparar financeiramente, ele vai se preparar o nível de hotelaria que ele vai inserir vai ser uma hotelaria cara, né? Ele vai se preparar linguisticamente, ele vai baixar um aplicativo, ele vai ter aulas antes, ele vai, né? O refugiado não, o refugiado ele vem para uma situação que ele está passando de extrema dificuldade no país, no continente dele, e ele procura o Brasil porque o Brasil é uma grande mãe das culturas, que tem uma abertura, vamos dizer assim, tem uma abertura em questões de nacionalidade, de abertura que é uma coisa muito diferente, por exemplo, da Europa, né, que são as leis de imigração ali super fortes, incisivas. Você não encontra isso no Brasil, né? Você tem um estatuto do estrangeiro, você tem a lei de imigração, mas que ela não é tão proibitiva assim. Então acaba que os estrangeiros refugiados, eles acabam buscando o Brasil, seja pela facilidade de entrada no país, de estabilidade e de inserção à cultura, mas também por uma questão até cultural, né? Da alegria do povo, da festividade, do clima, né? Então o Brasil ele acaba sendo muito forte a entrada de refugiados, né? Então, assim, dentre esses dados existe uma marca total de 27,1 milhão de refugiados que contribuem, né, para que a metade das pessoas possuem 18 anos, menos de 18 anos de idade, e o país que mais recebe refugiados no mundo é a Turquia, né, que são 3,8 milhões de pessoas. Talvez porque a Turquia está na Eurásia, né? Então a Eurásia ali a Turquia, ela é essa ponte entre o Oriente Médio e a Europa. Então acaba que a Turquia, né, tá na Europa e no Oriente Médio. Então acaba que vai acumulando as pessoas que eu conheço que falam da Turquia, falam que realmente é muito populoso o país, né? Então você vê o país que mais recebe refugiado é a Turquia.
Por que eu acabei escolhendo estudar refugiados, né? Porque é um público muito específico que você precisa trabalhar com muita solidariedade, de inserção. São pessoas que precisam... É o público que mais precisa de ensino de português, assim, porque é um público que precisa se inserir no mercado de trabalho, que precisa se comunicar na rua, que precisa entender das leis, que precisa trazer os filhos para as escolas, né, saber dos benefícios que pode ter. Então é um público que muitas das vezes não tem condições de pagar um curso de idiomas, né? Então vem muita gente do Haiti, vem muita gente da África, vem muita gente do Oriente Médio, né? Então acaba que é um público muito específico e que você vê a necessidade, né, o CELPE-BRAS, né? Você fala com estrangeiros, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, não quero CELPE-BRAS, né? Já tem, acho que não tem muita notoriedade, mas para um refugiado, o CELPE-BRAS, assim, né, CELPE-BRAS, o Exame de Proficiência de Língua Portuguesa do Brasil, assim, é de extrema importância. Eu estava fazendo um projeto com africanos, né, tanto a importância que tem o CELPE-BRAS na vida deles, para inserção em universidades, para comprovar no mercado de trabalho que tem proficiência na língua portuguesa, né, que conseguir, às vezes, muitas das vezes, passar em concurso público, né. Tem muitas pessoas que... porque existem vários... Ninguém é muito igual nesse mundo, né? Então cada um está fazendo o seu caminho e acaba procurando formas e maneiras de manter a vida aqui no Brasil, né? E acaba que o CELPE-BRAS para os refugiados é muito forte. Então você vê muitos trabalhos, né, de ensino de português para estrangeiros dentro das universidades, de inserção a esse público refugiado, né? Ensino de português. E pra gente é muito bom, né? Eu acho que ensino de português para estrangeiros, né? A gente pode ser considerado como um diplomata cultural, né? Porque a gente acaba trabalhando com a inserção e a promoção da língua portuguesa para o mundo. Acaba que o refugiado a gente faz um trabalho de mão dupla, né? Então a gente divulga, promove a literatura e a língua portuguesa e a cultura brasileira, e também, de quebra, tá mexendo com direitos humanos, né? Então a gente acaba sendo um pouco psicólogo para entender as miríades dos problemas que eles têm, né? Os problemas que são tão são extensos, são grandes e são o que a gente chama, né, problemas interculturais, né? Essa interculturalidade, né? Essa problemática de conseguir entender a questão de gênero no Oriente Médio, das relações com as mulheres, com os homens, as questões linguísticas, né, dos dialetos africanos, né? Eu tava no continente africano agora, eu fui num país que se chama o Mali. O Mali tinha 13 dialetos, né? O principal deles era um bambará. Então eu sou francófono, então era um pouco difícil até falar francês num país que tem como língua, o idioma oficial, o francês, né? Então imagina, ainda assim, aprender o português, né? Então na universidade, dentro das minhas pesquisas, eu acabei fazendo esse material didático aqui, que é português no mundo do trabalho, né? Que eu faço eu trago aqui um projeto de material didático para trazer modelos de estudo e de pesquisa para que esses alunos estrangeiros eles possam estar aptos a passar numa entrevista de trabalho, que eles possam fazer seu perfil no LinkedIn, que eles possam entender como que o brasileiro trabalha, né? Como que é o brasileiro no mercado de trabalho, que acaba sendo bastante diferente, né, da multiculturalidade europeia, né, das questões culturais dos Estados Unidos, né? Então, como que é o ambiente de trabalho, quais são as expressões idiomáticas do ambiente de trabalho brasileiro, como que ele pode inserir, e acaba que você acaba preparando muito bem um estrangeiro refugiado para estar apto a conseguir manter-se no trabalho e conseguir se sustentar no Brasil, né, através. É um público que é um público muito carente de muitas coisas, né? Então acaba que muitas das vezes a gente faz um ensino de português para estrangeiro, para o público refugiado, gratuitamente, solidariamente, né? Então, por isso que muitas pessoas que ensinam português para refugiados
de um grupo que eu conheci no Sul, quando eu morei em Curitiba. Era um grupo religioso, então tem muitas... o ensino de português para refugiados às vezes muito guiado por missionários, né, que fazem esse trabalho de caridade, né, de inserção da língua portuguesa para refugiados. E é um público muito específico que você acaba vendo o tanto de privilégios que tem no Brasil e que a gente acaba não percebendo isso, né? Então, no Brasil tem o Estatuto de Estrangeiro e a Lei de Imigração, né, que é um pouco ultrapassada. A gente fez uma pesquisa, né, quando a gente estava no projeto de pesquisa para refugiados, a gente viu até algumas coisas muito estranhas, assim, sabe? Tipo, coisas extremamente ultrapassadas, que negligencia muita coisa. A gente acabou pesquisando a lei do Estatuto, a Lei de Imigração. Tem algumas coisas que precisam extremamente ser mudadas. É bonito ter um Estatuto de Estrangeiro, Lei de Imigração, mas precisa ser atualizado, né, enquanto lei, né? Então, falar um pouco aí também dessa questão do CELPE-BRAS, mas acaba sendo um público muito específico, né? Você acaba trabalhando muito realmente com trabalho voluntário. É um trabalho voluntário de direitos humanos, né? Por isso que tem a Acnur, que é um organismo da ONU, né? A Acnur, a Agência da ONU para Refugiados. E estamos aqui pesquisando mais um pouco, né? Trazendo mais notoriedade, né? Trazendo mais direitos humanos, trazendo mais pesquisas e mais políticas idiomáticas de ensino de português para refugiados. Esse material didático aqui, ele foi criado quando eu estava fazendo o curso de Letras Português do Brasil como Segunda Língua. Para quem não conhece, né, o primeiro curso de ensino de português para estrangeiro do Brasil foi criado em 98. Então, a gente faz muitas pesquisas de ensino de português para estrangeiros. Eu acabei escolhendo fazer de português para refugiados, misturando um pouco com direitos internacionais, né, direito internacional e relações internacionais, né, estudando aí a ONU, estudando essas questões geográficas, né, do continente africano, ali da Eurásia, né, da América Central, mas que eu já tenho em mente realmente em editorar e publicar esse livro, né, colocar aí nas principais livrarias, né. Na verdade, eu acho que vai ter uma seção específica para refugiados, né, uma seção, esse material didático específico para refugiados, até para que seja um modelo de trabalho e que quem estiver estudando língua portuguesa do Brasil comigo, através do meu material didático, possa saber desse público específico para refugiados, mas que eu acho um pouco complexo eu fazer um material didático só para refugiados, porque acaba que é um público que você trabalha com uma gratuidade, né, mas que é um pouco complexo para mim colocar nas livrarias e nas escolas de idioma à venda somente para refugiados. Eu acho que vai ter uma seção dentro desse material didático voltado para refugiados, mas não só para refugiados, né? Posso daqui a pouco publicar um e-book, né? Mas acho que muita coisa ainda vai acontecer. Eu pretendo me inserir mais na ONU, né, na Acnur. Eu tenho contatos na Acnur, né, então acabo sempre recebendo notícias da Acnur. É um organismo muito interessante. Eu atualmente, do organismo da ONU, faço parte da UNARC, né, que é a Coalizão Antirracista. Então, voltado, né, para a compreensão de como que acontece a matança policial contra a população negra ao redor do mundo, seja na Colômbia, no Panamá, no Haiti, na Europa, nos Estados Unidos, na África, né? Então, é um organismo da ONU que se chama UNARC, né, que eu sou membro, então a gente está sempre discutindo as questões. É uma coalizão antirracista que tem muito a ver com refugiados, que a maioria dos refugiados é a população negra, que acaba vindo da América Central, ali do Haiti, né, dos países caribenhos e também do continente africano, ou é uma população negra ou é uma população árabe, né? Então é muito interessante estar apto a trabalhar com direitos humanos e políticas idiomáticas e a promoção da língua portuguesa do Brasil para refugiados. Então, deixe o meu contato. Quem quiser conversar um pouco, trazer mais informações para mim, adoro pesquisas. Eu sou falante de inglês, de espanhol, de francês,
e também sei um pouco de latim, também eu gosto de latim, eu acho muito legal estudar latim. Estudei línguas indígenas também, então para mim estudar um pouco das línguas indígenas e das línguas de sinais também. Eu fiz um curso em Londres, na Inglaterra, então eu tive que fazer um curso com uma pessoa que falava língua de sinais da Inglaterra, então é muito interessante você conhecer essa variação, né, essa multiplicidade, esse multiculturalismo linguístico que tem, e que eu acho que possamos cada vez trazer mais pesquisas acadêmicas, mais pesquisas com notoriedade, trazendo mais a força de um trabalho voluntário, né, e que o retorno sempre é maior. Então deixo meu contato, agradeço a todos do Congresso e que possamos mudar o mundo. Obrigado.